deixa de se contentar com as coisas porque é pouco. Moreninho. Bonjour! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje é sábado e fim de semana de chuva e eu tinha planejado esse vídeo sem imaginar que ia chover.
da forma que tava chovendo. E assim, foi perfeito, porque eu queria focar mais nas leituras esse fim de semana. Eu venho de uma ressaca literária que eu não tenho conseguido ler nada, e eu tenho alguns livros em aberto, tanto audiobook como livros físicos mesmo, e eu queria focar na finalização desses 3 livros físicos, pelo menos. Porque os audiobooks, eu sei que eu consigo até o fim desse ano ler eles, mas os físicos é o que estava me gerando um pouco de ansiedade. E durante essa semana eu pensei, quer saber de uma coisa? Fim de semana eu vou pegar esses livros e vou começar a focar neles. E aí, a minha ideia, eu até mostrei pra vocês aí os 3 livros que são o do King, o Iluminado, o Don Quixote e o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, que estão os 3 parados. Nem o King estava conseguindo me tirar da ressaca literária. Então, assim, eu realmente estava focada em fazer outras coisas. Eu estava jogando muito videogame, tô assistindo mais séries, e os livros estavam, assim, de escanteio para ver se eu volto e descanso e trato essa ressaca que, enfim, me pegou nesses últimos tempos. E aí eu tava até conversando com o Igor a respeito disso, né? Falei, vou ler um pouquinho, vou tentar sendo um pouco ousada, né? Porque se você tá numa ressaca literária, você tá voltando dela, colocar 3 blocos de 30 minutos de leitura é bastante. Porque normalmente esses 3 blocos pra mim é de boa fazer num dia normal, que eu não tô em ressaca literária. Mas dentro de uma ressaca literária, talvez não fosse o ideal. E aí eu tava falando com o Igor, né? Falei, não, bom, eu vou focar em ler mais, independente se eu consiga fazer os 3 blocos ou não. E aí eu falei, vou ler um pouco de cada desses livros, ou pelo menos pegar um e intercalar ele com o da Ostra Feliz, que são mais textos soltos e meio que um conjunto de textos no livro, não é uma história corrida. E vou lendo. Aí o Igor falou assim, mas por que você não pega e vai um por vez? Aí eu parei pra pensar, faz muitos anos que eu não faço isso, de pego e leio só um livro e leio ele até o final e começo outro, né? Faz muito tempo que eu gosto de fazer essa questão de esse método de ler vários ao mesmo tempo. Canso um pouco de uma história, eu pego a outra e assim vai, que eu leio vários juntos. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer diferente. Eu ia ler intercalado, mas falei, não, vou... Já que eu comecei, peguei o do King, eu vi que deu uma engrenadinha. Ontem eu consegui ler os 3 blocos e foi super bem, aí eu fiquei animada. Falei, bom, eu vou seguir nele então, né? Porque se é o que tá fluindo, eu vou seguir nele e vamos ver. Não sei se esse fim de semana eu vou pegar mais dos outros ou se eu vou seguir com o Iluminado até o fim do fim de semana. Mas eu quero fazer acompanhamento desses 3 livros que eu quero terminar, porque eu vou terminar esses 3 livros antes do ano virar, porque eu não quero ficar com eles abertos. E nesse meio tempo eu tenho que suspender o meu calendário do advento, porque eu tenho essas leituras atrasadas. Eu tenho ainda mais um livro que tá parado, que na verdade eu li 2 ou 3 capítulos. E assim, nem contei nessa conta, porque tá muito no comecinho. Talvez eu comece de novo, que é o Amor nos Tempos da Cólera, que são os 4 livros do calendário que estão pendentes aí. Então eu quero fechar esses livros antes de pegar e começar outro. E justamente o mês de outubro era um livro que eu tava super animada pra ler do meu calendário, mas vai ficar suspenso até que eu consiga organizar essas leituras para não fechar o ano com uma bagunça de livros começados e pro meio, assim, para não começar um novo ano já bagunçado. Mas é isso, pretendo ler bastante esse fim de semana, li um pouco agora. Hoje eu consegui ler um bloco de 30 minutos, vou fazer minhas coisas aqui e pretendo passar o dia entre fazer um pouco do que eu preciso fazer, sentar ali com a minha cobertinha e ouvir a chuva caindo e ler bastante. E vou mostrando pra vocês aí, deixando os prints das atualizações do meu progresso nesse livro, que eu acho que é o que eu vou seguir até amanhã.
segunda-feira por aqui e vim finalizar esse vídeo de uma tentativa de passar um fim de semana lendo bastante. No fim das contas, o que acontece? Eu acho que me ajudou demais esse fim de semana, porque eu realmente voltei a ler, coisa que eu não estava fazendo. E foi ótimo. Mas, no fim das contas, se for parar pra computar o tanto de horas que eu li, eu não li muito. Eu acho que eu devo ter lido umas 2 horas no fim de semana. Eu li muito mais no primeiro dia de desafio do que efetivamente no sábado e no domingo, que eu li bem pouquinho. Mas, assim, eu já acho que deu uma engrenadinha, assim, que eu precisava pra voltar a ler. Que eu não tava conseguindo ler nada. Então, assim, não avancei muito no que eu queria, assim, eu foquei realmente em um único livro e eu acho que eu vou focar nele o resto dessa semana para eu terminar pelo menos esse livro. Mas tô contente. Às vezes a gente deixa de se contentar com as coisas porque é pouco ou porque não é a forma que a gente esperava que seja. Mas a gente tem que lembrar que os pequenos avanços já são importantes e são eles que levam a gente mais longe, né? Se eu só ficar parada e não fazer porque eu vou fazer pouco, eu vou ficar ali sempre estagnada no mesmo lugar. Mas nesses pequenos avancinhos eu tô voltando a rodar a engrenagem minha leitura. Mas é isso, gente. Eu queria mostrar um pouco desse fim de semana, dos livros que eu tô encalhada, dessa saída, se Deus quiser, dessa ressaca literária, e um pouquinho do que eu cozinhei. Fiz bolo de laranja ontem, os cupcakes, eles cresceram, e será que eu mostrei? Enfim, se eu não mostrei, eu deixo uma foto aí. O cupcake cresceu, mas o bolinho que eu coloquei na forma não cresceu, ficou murcho. E é isso. Aprendendo a lidar com o fermento francês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!